Tiago 1, versos 12 a 18, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Sabe que ao longo da vida a gente vai juntando coisas que acontecem, né? E que nós entendemos exatamente quais são as razões, por que acontece o que acontece, né? Tenho certeza que todos nós temos indagações, perguntas que nós não obtemos respostas para isso. Hoje nós estamos envolvidos numa pandemia de dimensões globais, né? Que iguala pessoas, iguala países das mais variadas camadas sociais, né? Ontem, eu ouvi um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, né, do Trump, e ele dizendo isso, né, que lá nos Estados Unidos já não tem mais aquela guerra partidária, porque todos estão unidos, igualados, numa só meta de tentar vencer essa pandemia, né? Não está importando mais raça, né, nesses dias. Não está importando partido político, destaque social, poder aquisitivo. Esse tal do Covid-19, ele nos reduziu a uma classe só. Todos nós somos possíveis infectados, né? A gente participa dessa classe, todos nós. Há um senso de finitude humana, ou seja, está todo mundo pensando que a vida acaba, né? A vida acaba. E na verdade existe uma atmosfera meio apocalíptica espalhada, né? Gente achando que o mundo vai acabar por conta disso. E aqui, claro, é preciso que haja uma compreensão entre todos nós, né? Porque algo assim, semelhante, aconteceu há mais de 100 anos atrás. Então, nenhum pastor, nenhum membro da igreja tem mais de 100 anos. Então, tudo isso é novo para nós. Mas como disse a irmã Persília muito sabiamente ontem, num dos grupos aí da igreja, nós estamos reclamando do quê, né? Porque há mais de 100 anos atrás, nós tínhamos muito mais restrições. A irmã Persília escreveu assim: gente, nós temos cinema dentro de casa, nós temos condição de conversar com qualquer pessoa, vendo a cara dela, ao vivo ali, né? Estamos reclamando do quê, não é? Então assim, graças a Deus por isso, nós temos ferramentas hoje que nos permitem permanecer, não é? Juntos como nós estamos aqui, né? Claro que nenhuma autoridade está nos proibindo de pregar o Evangelho, tanto é que nós estamos pregando, né? Mas estão apenas pedindo que a gente não fique junto, né? Para que esse potencial do vírus não se espalhe. Essa carta de Tiago, desde os primeiros versículos, esboça uma preocupação com a forma como que, especialmente os cristãos, lidam com provações, né? Com momentos de dificuldade, os sofrimentos, né? As intempéries da vida. O versículo 12, Tiago define quem é a pessoa feliz. Quem é? Para Tiago, ele diz que a pessoa feliz
é aquela que suporta com perseverança a provação. E a razão é simples, é porque depois de ter sido aprovada, ela vai receber a coroa da vida. Ou seja, pessoa feliz é aquela que aprende a conviver com esses altos e baixos da vida aqui na terra, e que sobretudo caminha, não olhando exatamente para o sofrimento, para o momento, para a tribulação, mas caminha nessa esperança de que a sua casa não é aqui, aqui não é a nossa morada definitiva, mas quando nós chegarmos na casa do Pai, nós vamos receber então uma coroa de vida, vida aprovada, vida completa, né? O que nós precisamos entender para conviver bem com as provações e privações da vida, que vai nos ajudar a atravessar essa fase que nós estamos passando agora, né? Todos nós aí de alguma maneira sendo prejudicados, né? Por essa pandemia. Existem 3 verdades nesse texto aqui que indicam, na verdade, 3 necessidades que todos temos em qualquer momento, mas muito especialmente nesse momento isso se torna muito relevante para nós, né? Uma primeira necessidade que todos nós temos: nós precisamos conhecer a natureza de Deus. Olha que versículo 13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Entenda uma coisa: o mal não combina com a natureza boa de Deus, que é peculiar a Deus, não é? Ainda que Deus se utilize do mal para provar o ser humano, o que impulsiona Deus a lançar mão do mal, vamos dizer assim, não é o mal, mas o bem que pode ser produzido quando Deus está no meio disso. Veja o exemplo de Jó. Deus, ele permitiu que Satanás, como um agente do mal, ele tocasse a vida do Jó. Mas o que motivou Deus foi o bem que poderia ser brotado naquela circunstância na vida de Jó. E é interessante, se você pegar o livro de Jó, como que o livro de Jó termina, né? O capítulo 42, versículo 2, vai dizer, Jó dizendo, né? Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5 do capítulo 42 de Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha, se você lê o capítulo 1 de Jó, você olha e fala, nossa, mas Jó é um sujeito exemplar, né? É um homem piedoso, é uma vida que muitos de nós não conseguimos ter. Mas Jó está dizendo, ao final da sua pandemia, né, da sua prova, ele está passando por aquilo dizendo assim, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos estão te vendo, porque Deus lançou mão do mal para fazer um bem na sua vida. Entende isso? Deus tem uma natureza de bondade. Deus não pode ser mal, né? Ele não pode agir de uma forma má, mas Deus pode utilizar o mal que já existe para fazer um bem na vida das pessoas. O versículo 10 do capítulo 42 de Jó vai dizer assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Queira Deus, né? Essa é a minha oração, que ao final dessa fase toda, o nosso país tem o dobro do que possui agora, né? Que nós, como famílias da igreja, recebamos o dobro do que nós temos agora. Não sei se isso vai ser em espécie, né? Em quantidade de recursos,
mas se for pelo menos em termos de experiência com Deus, de valorização do que é igreja, de entender o que é solidariedade, isso já é um ganho, é um bem que Deus está fazendo para nós, né? Deus nos ajudando por meio do mal a entender o bem que é peculiar da sua natureza. Tiago queria que aqueles seus leitores entendessem claramente que Deus não tenta ninguém, porque tentar alguém significa instigar a pessoa a fazer algo ruim, como o diabo tentou Jesus no deserto. E Tiago está dizendo, Deus não faz isso. O que Deus faz é provar a pessoa, que significa testar alguém, para que depois do teste esteja melhor de quando a prova começou. Então é importante, acho que é uma necessidade nossa, nesses momentos que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos conhecer a natureza de Deus. Lá no céu existe um Deus bom. Entre nós existe um Deus bom, um Deus que age com bondade. Existe um mal acontecendo agora, mas esse mal Deus pode estar utilizando dele para provocar algo bom na minha vida e na sua vida também. Nós precisamos entender isso, né? É importante a gente aproveitar esses momentos para a gente poder cultivar essa presença de Deus em nossas vidas, conhecendo quem Deus é. Deus é bom. Uma segunda necessidade que nós temos, nós precisamos reconhecer a natureza humana. Quem é que nós somos, né? Versículos 14 e 15 dizem assim, ao contrário, ou seja, muito diferente disso, né? Não é que Deus tenta as pessoas, mas ele diz, ao contrário, cada um de nós, cada ser humano, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado uma vez consumado, vai gerar a morte. Enquanto o mal não combina com a natureza de Deus, a natureza humana é tipicamente propensa ao mal. É assim, né? Nós somos pessoas más, né? Isso é natural. O ser humano é mau. A versão do Almeida, Revista e Corrigida, traduziu o versículo 14 dessa forma: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Uma tradução bem literal poderia ser assim: mas cada um é tentado por seu próprio desejo, o que arrasta para longe e seduz, né? Essa é a ideia do texto. Tiago queria chamar a atenção para o fato de que nós podemos sofrer por causa de nós mesmos, pelas decisões que nós tomamos, quando nós permitimos que os nossos desejos nos arrastem por uma distância de Deus, que vai nos trazer algum tipo de prejuízo. Nossa natureza humana nos engana e quer ser absolvida disso, e é por isso que a tendência é lançar a culpa em Deus, né? É Deus que está provocando isso. Uma das ocupações de algumas pessoas por esses dias tem sido buscar um culpado para a pandemia, né? Se você ficar atrás de vídeos na internet, comentários de Facebook, Instagram, aquilo que corre pelos grupos de WhatsApp, o que você recebe todos os dias, tem muito a ver com isso, né? Para não poucos, a culpa é de Deus. Deus é culpado. Mas é importante nós entendermos nesta hora as nossas culpas, né? E entender a natureza humana propensa ao mal.
Por isso que se tornou muito relevante a palavra ontem do prefeito de São Paulo, dizendo que as pessoas não estão de férias. É para levar a sério a questão do isolamento, né? Porque as pessoas não levam a sério. Ontem mesmo eu recebi vídeos de pessoas dando volta de bicicleta e gravando o vídeo, né? Zombando do que está acontecendo. No final das contas, nós precisamos avaliar se a culpa é de Deus ou se a culpa é nossa, né? Porque às vezes nós somos irresponsáveis na maneira como nós lidamos com algumas coisas. Essa é a natureza humana, propensa ao mal. Lembra que Jeremias, ele já havia afirmado centenas de anos antes do que Tiago escreve, dizendo que o coração humano é enganoso mais que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. Quem é que vai conhecer esse coração? Isso está em Jeremias 17:9. No versículo 15 de Tiago 1 aí, ele vai traçar toda a estratégia desse coração enganoso, do coração humano. Ele vai dizer que esse coração, ele leva ao pecado, e o pecado vai levar à morte. E é muito curiosa a comparação, se você fizer, com o versículo 4 de Tiago 1. Porque no versículo 4 de Tiago 1, ele vai traçar o caminho da aprovação, né? Daquilo que Deus quer fazer. Ele vai dizer: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança tem que ter uma ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Assim como a prova tem uma trajetória até chegar no seu objetivo, o pecado humano também faz um caminho e atinge um objetivo. E o objetivo é morte, trazer morte. Por isso nós devemos estar atentos ao que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O mais importante nesta hora, né, que nós estamos vivendo agora, é como é que vai ficar o nosso coração ao final dele. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. É fácil a gente agora se desunir, não é? É muito fácil lançar críticas a governantes, profissionais de saúde, pastores de igreja, entre membros da igreja, não é? Mas esta é uma hora que Deus está nos proporcionando para que nós nos reconheçamos como pecadores. É importante guardar o nosso coração, porque ao final desta prova nós podemos estar melhores, ou não, ou piores, né? Nós precisamos reconhecer quem nós somos, além de conhecer quem Deus é. E uma terceira e última necessidade que nós temos, nós precisamos perceber o caráter de Deus. Versículos 16 a 18, Tiago diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quando nós pensamos na natureza de Deus, nós estamos falando da essência de Deus. Quando a gente fala do caráter de Deus, nós estamos falando dos atos de Deus. São duas coisas diferentes, né? Tiago diz que Deus é invariavelmente bom. Invariavelmente bom. Porque você pode, por exemplo, como humano, ser mal, essencialmente mal. Mas você pode agir com bondade, não pode? O seu ato é bom, apesar da sua natureza malévola, né? O que Tiago está dizendo é que Deus
tendo uma natureza boa, ele nunca vai agir com maldade, nunca. Deus é invariavelmente bom, ou seja, a bondade de Deus não depende de nada, não depende de ninguém, mas a bondade de Deus depende tão somente do livre exercício da sua soberania, diferente de nós. Você pode ter uma pessoa maldosa, um criminoso, que mata pessoas, que rouba pessoas. Ele é maldoso, mas às vezes se depara com uma criança. E naquele momento, por causa da criança, do jeito da criança, da cara da criança, ele maldoso pode agir com bondade, para aquela criança especialmente. Ou seja, o que motiva a bondade desse ser mau? Aquela criança. O que Tiago está dizendo é, o que motiva Deus a ser bom, não é a cara que eu faço para Ele, não é o momento que nós estamos vivendo agora, que Deus estava sendo mal, ou Deus agiu com maldade, deixando a doença espalhar pelo mundo inteiro, aí Deus agora está vendo que está tudo mal, fala, ai, estou com dó desse povo, né? Então agora eu vou agir com bondade. Não, está dizendo que Deus não age dessa forma. Deus é invariavelmente bom. Por isso presta atenção numa coisa, quando você se vê cercado por provações, lembre-se, Deus é invariavelmente bom, e nenhum mal há de acontecer, porque Deus é um Deus soberanamente bom. Esta é a hora que nós temos para reafirmar isso. Deus é invariavelmente bom. Ele vai agir soberanamente com bondade, porque Deus tem um caráter bondoso. Ele não só tem uma natureza bondosa, mas essa natureza, ela sempre se manifesta em atos de bondade. Deus agirá com bondade. Eu quero terminar dizendo que é possível conviver com as provações e ainda assim ser feliz. Eu posso ter a vida cercada por limitações, mas ainda assim eu posso ser feliz, quando eu conheço a natureza de Deus, quando eu reconheço a minha natureza humana, quando eu percebo esse caráter de Deus. Se Deus não é essencialmente mal, Ele vai agir com bondade. Ele está agindo com bondade. E é isso que nós precisamos resgatar neste momento. Nós estamos lidando com um Deus bom. Tiago diz, tem alguma coisa boa, vem lá de cima, vem lá de Deus. É Deus que tem dado coisas boas para essa terra aqui. Mal somos nós. Vigie a sua maldade, para que você não condene Deus, para que você não condene pessoas, e atribua toda a honra, toda a glória, todo louvor a esse Deus bom. Se coloque diante dele em confiança. Deus está conosco, está agindo com bondade, por nada, não é porque Deus está com dó, não é porque o momento exige bondade de Deus, exige bondade nossa, mas é porque Deus é invariavelmente bom.